Boa noite, e nós podemos estar tudo em comunhão com Deus, com a espiritualidade, que nosso momento aqui seja em paz, tranquilo e abençoado pelo nosso Mestre Jesus. Então vamos fazer uma prece para nós iniciarmos o nosso aprendizado de hoje e o tema de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores, não nos deixando cair na tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque é teu o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Denis, fica à vontade. Deixa eu pegar minha cola, senão não consigo fazer nada. Eu pôr aqui na mesa, não tem? Só vira. Aí. Boa noite, gente. Mais uma vez, tá? Eu falo alto, eu vou gritar aqui. Não vai nem precisar do microfone. Tá pegando aí, Du? Tá indo? Tá. Então tá bom. Se eu ficar andando, você me avisa, porque eu não sou filho de espanhol, mas vou andar mais perto, mais longe, né? Bom, para a gente falar hoje de um tema que mostra como a gente pode mudar pelo amor, né? Ou seja, a gente pode curar, a gente pode transformar, a gente pode melhorar-se pelo amor. Ah, obrigado, que daqui a pouco eu vou precisar. Minha garganta hoje, ela achou de não trabalhar. E curar pelo amor. E para falar dessa cura, o que é essa cura, o que verdadeiramente é essa cura, e essa transformação pela palavra amor, a gente tem que entender algumas coisinhas. Sócrates, lá 2.500 anos atrás, falou assim, conheça a si mesmo. E aí, quando ele fala conheça a si mesmo, que é um diálogo que ele tem com Platão, e ele começa a conversar, ele fala assim, conheça a si mesmo. Nesse sentido de conhecer, para que eu possa melhorar, para que eu possa andar, conhecer a mim mesmo para fazer, será que eu estou andando certo? Não preciso mais me perguntar isso. Se eu me conheço, eu sei o que eu estou fazendo, sei por onde estou andando. E aí passa-se 500 anos, chega o Mestre Jesus e fala assim, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, depois de 500 anos, Jesus complementa esse ensinamento de Sócrates dizendo assim, você só vai poder amar ao próximo quando você mesmo se descobrir. Ou seja, como você mesmo se entender por uma pessoa melhor. E aí, quando ele fala isso, ele mostra que o amor é a contemplação de tudo. Apesar da gente, nós mesmos, nos conhecer, não adianta só nos conhecer. Nós precisamos nos amar, nos transformar em pessoas melhores, através do amor. Mas o que é o amor? Né? O amor, ele é uma sementinha que Deus colocou em todos nós. Todos nós, de certa forma, temos o amor dentro de nós. Ah, Denis, mas o Hitler tinha o amor? Tinha. Hitler tinha esse amor dentro dele, ele tinha essa coisa de amor. Era um amor desvirtuado? Era um amor desvirtuado, mas ele tinha o amor dentro dele. Então ele vai poder ser uma pessoa boa? Vai poder ser um anjo, a gente até fala isso, né? O Hitler também vai ser um Jesus, também vai conseguir chegar numa era crística de conseguir ser isso. Então o amor tem em todas as pessoas, até os embrutecidos, aquela pessoa que está na rua, assalta, agora mesmo a gente estava vindo, passamos por uma rua, o pessoal brigando por causa que um achou um pedaço de droga, né, no chão, e eles começaram a se brigar. Até aqueles seres humanos, eu falei para ela, até eles têm amor aí. Só que está direcionado o amor a uma coisa ainda que vai fazer mal a eles mesmos. Mas tem amor. Então, o amor nasce em qualquer um de nós. Até uma história interessante que o Divaldo contou uma vez, e nas palestras do Divaldo, ele contou uma vez que ele era jovem ainda, tinha seus 25 anos, e ele comprou um sapato de camurça.
Eu nem sei o que é um sapato de camurça. Se me perguntar essa parte aí, eu vou falar, eu pulo. Essa parte aí eu vou pular. Mas ele comprou um sapato de camurça que era a moda, que era que todo mundo queria usar e tal. E ele comprou esse sapato. E aí ele entrou no ônibus e falou assim, vão pisar no meu sapato. Sabe aquela coisa de menino, né? Compra tênis novo, você sabe que alguém vai pisar, né? E ele foi indo pro cantinho, ele foi indo pro cantinho, ele foi indo pro cantinho. E nessa dele ir pro cantinho, ele olha, entrou um rapagão alto, forte, bravo, foi entrando, ele falou, mas esse aí vai vir aqui pro fundo. Eu tô aqui escondidinho e ele vai vir aqui pro fundo. E o homem veio empurrando um, empurrando o outro, e batendo e não sei o quê. Adivinha onde o homem parou? Do lado dele. É lei de Murphy, né? Acontece com nós. É assim mesmo, né? Você tá lá um dia... A minha esposa mesmo hoje estava com a sacolinha, ela veio com a sacolinha inteirinha. Na última parte do trajeto, a moça bateu, virou todos os brigadeiros que ela trouxe para mim. Aí eu falei, na última parte? Ela falou, na última parte, não foi? E aí, e esse cara fortão entrou lá, chegou perto assim, e pisou no pé dele. Ele, meu Deus do céu, meus pés. E ele na sua juventude ainda, né? Naquela juventude, já ficou nervoso. Eu falei, não posso brigar. E aí primeiro ele quis brigar, mas depois quando ele viu que o cara era grandão, e aí a gente tem medo, né? Pode ser o valente que for, se é o contrário, aquelas pegadinhas que a gente vê, né? O cara grandão, aí o cara, ele grandão e tal, ele fez assim, eu não posso brigar, então bateu nas costas. Você tá vendo que você tá pisando no meu pé? E o cara puxou e deu uma rasgadinha no sapato dele. Aí ele ficou possesso, nervoso e tal. Quando ele desce, ele vai catar coquinho, nervoso, né? Ele fala, ficou nervoso, ele fala que ele fez um gesto assim, ainda pro carro, e ficou nervoso, mas foi embora, né? No ônibus. Você fala assim, nunca mais vou ver, né? Que aí a gente fica macho, né? Porque vai embora, né? Sabe aquela de trânsito, né? Você xinga, eu não vou me ver mais, e vai embora. E aí ele foi, passou o tempo e tal, passou uns dias, ele foi para a sessão mediúnica, e ele tinha aquele hábito de atender um por um e tal. E ele estava lá atendendo uma senhora, é isso que ele faz assim, ó. Quem estava na fila, o rapagão forte, bruto, ele até falou assim, um cara embrutecido, assim, e ele falou, meu Deus do céu, hoje ele veio aqui para me bater na cabeça dele, né? Veio aqui para me espancar. Me achou, sabe aquela? Me achou. E ele falou assim, que ele conta na história dele, que ele começa a enrolar nos atendimentos, que ele falou assim, com medo, não que ele queria atender mais, mas com medo de atender aquela pessoa, porque ele vai chegar. E ele dá uma enroladinha aqui, mas não tem jeito, chegou uma hora. E aí o rapaz chega na frente dele, ele já até se preparou, porque ele falou, é agora que vai me bater. Aí o rapaz virou para ele e falou assim, é você que tira espírito das pessoas? Aí ele olhou, falou assim, eu não tiro, porque se tirar, morre, né? Se eu tirar o espírito, a pessoa morre. Aí ele falou assim, não, minha esposa está 3 meses em casa, amarrada na cama, porque cada vez que solta, ela espanca ela bate, ela agride, ela machuca, um processo violento e tal. E o Divaldo dentro, e o cara contando tudo isso, e o Divaldo dentro dele, mas ele tá me pegando, ele vai me pegar para me bater, e não sei o quê. E aí o Divaldo vê que a situação é ali e tal, e ele fala assim, faz o seguinte, aqui vai durar até umas 2h30, e eu posso ir lá na sua casa ver o que está acontecendo. E o Divaldo falou, meu Deus, eu vou lá na casa desse homem, ele vai bater em mim. Se ele lembrar, ele bate em mim. E aí o Divaldo acabou a sessão lá e tal, o Divaldo chamou um colega, que sempre ia com ele, vai até lá, chegou na casa, a moça estava lá realmente amarrada, nervosa, xingando e tal, e quando ele chega na porta, a mulher grita de lá de dentro, é um detalhe bem interessante, que ela grita de lá de dentro assim, quem que é esse aí que está com você? Aí ele fala, ela está obsediada, porque como que ele vai saber? Lá da porta não tinha como ver quem está aí com você. E ele já está obsediado, então vou chegando. Quando ele chega, a mulher está desnuda, né, pelada ali, amarrada, porque realmente não tinha como cuidar dela. E o homem nervoso e tal, e ele bravo, e ele pega e fala assim, desamarra ela. Aí o homem grandalhão falou, eu não vou desamarrar, porque se ela desamarrar, ela vai espancar o senhor.
pode desamarrar, eu estou mandando desamarrar. E ele desamarra. Quando ele desamarra, a mulher levanta brava. E aí ele fala assim, aqui você não vai me bater não. Você não vai me bater. Aí o homem falou, eu vou segurar. Aí ele já se cresceu, né? Porque aí ele já entrou na doutrina, né? Ele, pode sair. Aí ele tirou o rapaz de lá e ele doutrinou, era um espírito daquela encarnação mesmo, que foi uma desavença do marido, estava obsediando ela há 3 meses e tal, e ele fez o processo de desobsessão, curou o espírito, pediu para o espírito se afastar, e a mulher deu um passo na mulher, e a mulher adormeceu, e ele ficou na casa até o amanhecer, lá, esperando a mulher acordar. Quando a mulher acorda, fala para ele, nossa, o que aconteceu comigo? Como que eu cheguei a esse ponto e tal? E o rapaz, aquele rapazão que pisou no sapato dele, deságua a chorar, porque ele se sentia aliviado daquela situação, né? E aí a gente olha, e aí a moça viveu, e eles iam ter que se acertar ainda daquele entrelaço, mas aquela situação específica se resolveu. Então a gente olha que, às vezes a gente cruza com algumas pessoas na vida da gente, e a gente não sabe como que é o que está acontecendo por trás daquilo. Se ele ali naquele momento do ônibus dá um empurrão, dá uma briga, o cara podia descontar todo aquele nervoso, daquela bagagem de 3 meses da mulher amarrada nele. Mas aí ele, com amor e tal, ele viu que aquele ser estava assim. Quantas vezes a gente não cruza com alguém na rua? Às vezes no vizinho, ou às vezes, que nem eu moro em prédio, entra no elevador, a pessoa não fala nem boa noite, nada, e a gente fala, ai, que mal educada, mas a gente não sabe, de repente a pessoa está ali cheia de problemas, com familiar doente, com problemas no emprego, problemas financeiros, e a gente não consegue administrar, ou seja, as pessoas não estão embrutecidas, elas estão com falta de amor, com falta de carinho, com falta de afeto. Porque às vezes as pessoas, elas depositam o amor em várias coisas. Tem gente que prefere a planta do que gente. Eu já vi gente falar, eu prefiro minhas plantas do que lidar com pessoa. Eu já vi gente falar que eu prefiro o bicho, essa é mais conhecida ainda, né? Do que gente. Eu prefiro o meu carro ou minha casa do que gente. De certa forma, elas ainda estão aplicando o amor ali, mas ainda de forma ainda equivocada, né? Estão dedicando muito o amor aos bichos, né? Tem gente que, minha tia, por exemplo, ela não ama mais os bichos do que a gente, sabe? Gosta muito dos bichos. E tem gente que não consegue essa transferência. Ela ainda, minha tia, é um exemplo de bicho, mas ela consegue equilibrar. Mas eu já vi pessoas que falam assim, eu não consigo falar com gente, eu só gosto de ficar com os bichos. Eu só gosto de ficar com os bichos, com planta, ou seja, se fugindo ainda da responsabilidade desse amor, mas de qualquer forma, em determinado momento, vai ajudar, vai melhorar. E o bicho, às vezes, ajuda a nos curar. E é o amorzinho que a gente deposita nesses bichinhos que faz a gente curar. Minha avó, há uns anos atrás, né, ela já desencarnou, mas antes dela, obviamente antes dela desencarnar, ela estava meio assim, meio para baixo e tal, meu pai e minha tia decidiram dar uma cachorra para ela. E deram essa bendita dessa cachorra para ela e tal. Minha avó falava pelos cotovelos, minha avó falava demais. E a cachorra, acho que começou a conversar demais com a cachorra. Um belo de um dia, era rapazote, tinha uns 14 anos, chega lá, ela faz assim, olha que eu fiz a Xuxa aprender a fazer. Ah, mentira, eu não tinha celular naquela época, isso 95, 96, não tinha celular, mas se tivesse eu tinha ficado rico. Ela aprendeu a cantar parabéns. Aí a cachorra, parabéns pra você, a cachorra, au, 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 au. A cachorra cantava parabéns. Aquilo fazia bem para minha avó, porque ela transferiu aquele amor, aquela atenção no cachorro, e as doenças que ela tinha, os problemas que ela tinha lá, de cabeça, de tristeza, de coração, fez com que ela melhorasse. Por quê? Porque ela se dedicou àquele bicho, porque ela teve uma preocupação com aquele bicho, aquele amor, aquele carinho, aquele afeto fez com que ela curasse. Então, a gente tem dois pontos aqui. O primeiro, que é a transformação, ou seja, o amor transformou aquele homem embrutecido. O segundo, que é a cura, porque curou, teoricamente, e eu não estou falando de doenças, obviamente, fisiológicas, estou falando de doenças mentais. E ela curou
com aquele bicho, com o afeto daquele bicho. E, novamente, a gente tem um amor dentro desses dois casos. O amor do homem e o amor da minha avó pelo bicho, que fez com que ajudasse ela a curar de certa forma. E até ter uma vida mais próspera. Durou mais anos, que talvez se não tivesse o bicho, tinha ali desencarnado bem antes. Né? Então ajudou ela a viver. E aí então a gente chega, dito isso, a gente chega ali no amar ao próximo como a si mesmo. Mas quem é o meu próximo? Meu próximo é só o meu filho? Meu próximo é só meu pai? Meu próximo é só minha esposa? Quem é meu próximo? Né? A grande pergunta é sempre assim, mas quem é meu próximo? É o próximo do jogo? É o próximo? O próximo é o que está em redor de todos nós. O próximo, tá doendo mesmo, hein? Esse golfe atrapalhou demais, viu? Aí, quem é nosso próximo? É quem está perto de nós. Quando a gente está dentro daquele metrô, ou naquela feira, que a mulher vem com aquele carro, minha esposa sabe, eu não vou na feira, porque as mulheres passam, elas miram meu pé. Eu não tenho nem um pezão grande, mas a mulher vai e passa assim, ó, tó. Mas, meu Deus do céu, meu pé, senhora. E aí eu não vou na feira. Mas ela é. Ela é minha próxima, exatamente. Ela é minha próxima. Quando a gente está no metrô lotado, que a pessoa dá aquele empurrãozinho assim para se ajeitar, também é o nosso próximo. Só que o que a gente faz é muito fácil, a gente só coloca o próximo quem está dentro do nosso contexto familiar, quem está dentro da nossa vida. E ainda dentro desse contexto familiar, a gente arranja dificuldades lá dentro. Às vezes com o genro, às vezes com a nora, às vezes com o filho, às vezes com uma sogra, às vezes com o sogro, às vezes com o irmão. Então, a gente esquece que o amar ao próximo, como a nós mesmos, é amar o jeito que nós nos amamos. O jeito que nós nos amamos para amar o próximo. Então, o próximo é aquela pessoa que está ali, bem perto da gente. Tem uma história do Chico Xavier. Em 1981, ano que eu nasci, caiu um avião em Florianópolis e esse avião matou 2 irmãs dentro do avião, além das outras pessoas. Essas 2 irmãs desencarnaram. E os pais eram bem de vida, né? Bem de situação para a época, de Florianópolis mesmo, e eles eram bem de situação. E eles estavam a ponto de se suicidar. Vou me matar porque não tem por que continuar aqui, não tem por que eu viver essa condição e tal. E assim, não que eu entenda porque suicídio não é uma coisa, mas a tristeza de um pai enterrar um filho é gigantesca, né? Dos pais enterrar os filhos, e ainda 2, numa forma trágica, enfim. E eles estavam para se enterrar. E aí eles procuram Chico Xavier para que eles pudessem explicar, para tentar entender e tal. E as filhas mandam uma carta dizendo assim: pais, se vocês estão tristes, adote, crie, ajude, faça com que as outras pessoas que estão à sua volta também se melhorem, também se envolvam, porque dessa forma vocês também vão estar ajudando a gente aqui. Vocês vão também estar nos colocando em situação de favorecimento aqui. E aí, os pais se transformam daquele pensamento de suicídio para um pensamento de ajudar. Inclusive, eles ajudavam na Mansão do Caminho, lá da Bahia, e ajudavam no Chico Xavier. Ou seja, os próximos, que eram os filhos dele nesse caso, falaram para eles: olha, não existe só nós como próximos, existe um mundo de possibilidades, tem um mundo de coisas para vocês fazerem. E às vezes a gente fica preso só naquele: é só minha família que é meu próximo, é só aqui, é só essas pessoazinhas, é só essas gente que estão aqui. E a gente esquece que essas pessoas que estão em volta também são capazes de nos ajudar, de nos transformar, de nos deixarmos melhores e conseguir fazer com que a gente ande de forma melhor. Porque aí a gente começa, quando a gente entender por que de tudo isso, né?
Por que esse tema? Por que eu estou falando disso? A gente vive falando que o mundo vai ser de regeneração. A gente vive falando, né? Agora o mundo vai ser de sair de provas de expiação, vai passar para a regeneração e não sei o quê. Só que a gente, como que vai ser esse mundo de regeneração? O que vai ser esse mundo de regeneração? A gente vai conseguir olhar para outra pessoa e conseguir ver essa outra pessoa da melhor forma. O que a gente não faz hoje, porque hoje o que a gente faz? Se alguém dá uma fechada em nós, no trânsito, a gente xinga. Se alguém passa com o carrinho no nosso pé, a gente vai e já dá... Outro dia eu fiz assim com o carrinho da mulher, o carrinho da mulher capotou, eu fiquei com dó, tive que pegar todos os negócios dela, 2 trabalhos, falei pra ela, para que eu fui fazer aquilo? Foi só para... Eu levantei o pé, aí o carro... Mas por quê? Porque ainda a gente tem isso preso, mas quando a gente entender que o mundo é um mundo mais solidário, um mundo mais em colocar no olhar do outro, a gente vai começar a melhorar. Porque os mundos evoluídos, esses mundos mais evoluídos, as pessoas já não pensam em si. Porque amar a si e amar ao próximo como a si mesmo, não amar só a si. E elas começam a se contribuir uma com a outra. Tem uma história, o final não é bonito, mas o filme é muito bonito, que é o Menino do Pijama, quem já assistiu sabe. O final não é legal, eu não gostei, mas o filme em si mostra que a troca de informações, aquela troca que o menino fica um do lado, outro do outro, ele está naquelas Auschwitz, né, como que chamava aquilo lá? Isso, campos de concentração, isso, obrigado. Campos de concentração da Alemanha, e um menino de um lado e o outro de outro, e eles começam a conversar, começam a ter uma amizade, começam a se aproximar. E essa aproximação mostra que o que está de fora traz para dentro esse amor, e o que está de dentro leva o amor para fora. Inclusive tem um psicólogo, psiquiatra, que foi muito famoso, e ele ficou em Auschwitz. Ele é Viktor Frankl. Ele fez uma teoria que é o sentido da vida. Ele fala que ele só saiu de lá porque ele tinha um sentido na vida. Ele fala assim, eu preciso ser melhor do que eu estou aqui. Eu vou ser uma pessoa... Eu já li o livro, é muito interessante. Ele fala assim, eu vou ser uma pessoa muito melhor do que eu sair daqui. Então, quando ele deu esse sentido na vida, quando ele deu essa capacidade de olhar além do que ele está vivendo, porque o que a gente faz? Meu mundo está horrível, está triste agora. Mas quando ele fala, poxa, tem um sentido, eu sei porque ele imagina, no campo de concentração, ele narra no livro que era sopa de ervilha todo dia. E aí, quem era amigo dos caras que servia, ele descia a concha mais para baixo para pegar as ervilhas. E quem não era amigo, eles só pegavam em cima para deixar para os amigos. Então ele falou assim, cara, tinha gente que só tomava água, porque não tinha... A ervilha estava embaixo, né? A sopa, só pegava a água. E ele falou isso, e assim, às vezes... E aí, quando uma vez ele tem um relacionamento com um cara lá, assim, conversa, e esse cara é o que serve, tem um nome lá, capataz, é como se fosse um capataz, tá? Mas é outro nome. E ele começa a pegar amizade com esse cara. Foi a época que ele conseguiu comer melhor. Então, assim, por quê? Porque ele foi amigo, ele ajudou, ele era médico, então ele ajudava e tal. Então, os mundos melhores serão nessa troca apesar dali do sofrimento do Auschwitz, do campo de concentração do filme, os mundos melhores não vão ser os mundos, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, mas vai ser essa troca, essa condição de troca de amor, de carinho, de afeto, de solidariedade, que mostra nesse filme, apesar do filme ser triste, mostra nesse filme essa troca, porque a menina começa andar melhor, começa a se evoluir, começa a ficar melhor, porque tem essa troca de amor, né? Então, como que a gente mostra que isso faz com que a gente sejamos pessoas melhores, né? Aí a caridade começa a ser fácil, a fraternidade começa a ser de uma forma melhor, e tudo isso, mas Denis, não é de amor que você está falando? Sim, mas isso tudo deriva dessa magia que é o amor. Quando a gente olha para o outro e fala, poxa, esse aqui é um cara bem legal, eu consigo olhar, eu consigo ver o amor de cada um, em cada um vai ter sua opinião, sua forma,
sua perspectiva da vida, sua condição de vida, mas cada um vai ter uma coisa melhor. E aí, como a gente fala, como que começa, como que faz? São pequenos gestos. Eu acho interessante que a gente pode aproveitar para colocar na vida da gente alguns pequenos atos que começam a melhorar. Gentileza, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu sempre relato essa história que eu já deve ter falado aqui, vocês já devem ter até ouvido, que eu parava o carro no estacionamento ali no Patriarca e a moça não falava bom dia, mas nem a pau. Você podia falar bom dia para a moça só há anos já, mais para 15 anos já. E eu falava para ela assim, bom dia. Ela entregava o papelzinho e me respondia. E bom dia. E ela entregava o papelzinho e me respondia. E eu pus na minha cabeça, que eu falei, essa mulher vai me responder bom dia. Um dia ela vai me responder. Eu vou falar bom dia para ela todo dia. E eu, bom dia, como está seu dia? E bom dia, como está seu dia? E a moça bem carrancuda, sabe, assim, nervosa. Até que um dia ela, bom dia. Eu, consegui um bom dia seu e dei risada. E aí nisso ela falou, não é, sabe o que é? Que às vezes eu falo bom dia pro pessoal, eu falava bom dia pro pessoal aqui, o pessoal confundia, achava que eu estava dando libertinagem, né? Aquela coisa, liberdade. Aí eu me retraí, eu falei, não, moça, pode ficar tranquilo, eu sou casado e minha mulher é bravíssima. Ela é muito brava. Só de saber que eu estou dando um bom dia para você vai ser um perereco. Mas aí, né, amor, né? Você não é brava, né? Quase. Aí, mas assim, essa gentileza transformou ela. Essa gentileza, esse pequeno ato já. Ela, não, tudo bem, você me desculpa, é por causa disso mesmo e tal. E aí ela começou a melhorar. Então são pequenas coisas que começam, né? E aí eu assisto muito YouTube, eu vivo no YouTube, assisto muito Divaldo, muito Chico, mas assisto outras coisas lá. E tem uma dos que eu assisto, é um maior youtuber do mundo, né? E ele é o maior mesmo, é o que mais tem seguidores e tal. E ele é um menino, um rapazote, deve ter 25 anos no máximo, né? O MrBeast. Ele é rapazote mesmo. E é uma geração. Você assiste MrBeast? Eu assisto. Dá pra você ver como eu sou pirado. Eu assisto o negócio do menino lá. E ele é o maior YouTube do mundo e tal. Mas você já viu ele, é novão, né? Menino novo. E ele falou lá em 2015, você é o maior YouTube do mundo e tal, consegui, pá. E ele faz muita coisa assim, tipo Luciano do Huck, sabe? Prende o pessoal numa casa, que o último que sair ganha a casa. Prende o pessoal põe toda a mão no avião, o último que tirar a mão do avião ganha um avião, e assim vai. Só que ele usa essa ferramenta que ele poderia, ele ganha, obviamente, muito dinheiro, e ele tem um canal filantrópico. Além desse canal, que é o que ele ganha dinheiro de verdade, ele tem um canal filantrópico. E nesse canal filantrópico, ele faz trabalhos, que é o que eu mais assisto, porque aí pega a minha idade, mais assim. Ele faz trabalhos, assim, maravilhosos. Por exemplo, vamos limpar uma praia em 24 horas. E aí ele junta todos os youtubers lá, porque os caras querem a visualização dele, junta lá, e vamos juntar lá, vamos fazer o trabalho em 24 horas. E eles limpam a praia lá em 24 horas. Vamos levar água, se você doar $1, você passa uma semana, alguém vai ter água por uma semana em determinado lugar do planeta. E ele faz esse tipo de jogada. Ele é o maior YouTube, ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, ele podia estar aproveitando de qualquer outra forma, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele está fazendo isso. E eu acho muito interessante, né? Porque a gente vê muito influencer que quer mostrar a casa, não sei o quê, ninguém sabe nem onde ele mora, ninguém sabe qual que é a vida particular dele, é só aquilo. A gente precisa ser o maior youtuber do mundo para fazer alguma coisa? Não, a gente não precisa ser o maior youtuber e nem vai ser, porque já tem ele lá como o maior youtuber do mundo. Mas a gente pode fazer alguma coisa no sentido de, vou fechar minha torneira, vou escovar os dentes, vou fechar a torneira, é a mesma coisa da água que ele está levando lá para o pessoal lá na África, lá em qualquer outro país. Mas é o que eu posso fazer. Então, cada gesto, cada amor que a gente faz, até nesse sentido, parece que às vezes abstrato de uma forma geral, faz com que a gente nos melhore e nos transforme num planeta melhor. Tem um outro filme
que é na Amazon Prime, chama Movimento Jesus. Esse filme é muito interessante, porque não é de uma época, tá frio mesmo hoje, não tá? Nossa, eu tô aqui, tô morrendo de frio. É muito interessante que ele fala lá no filme, é naquelas épocas dos hippie, né? Daquela pessoal hippie e tal. E ele mostra que os hippies, alguns dos hippies, começam a ver que só usar droga não era legal, não é bacana. Você quer que precisa de alguma coisa aqui? Tá pegando? Ah, tá. Esses hippies, só usar droga não resolve e tal. O que ele faz? Alguns começam a ler a Bíblia. E esses de ler a Bíblia encontram um pastor, e esse pastor, veja, a gente é espírita e eu estou falando de um pastor. E esse pastor aceita, ninguém naquela igreja quer aquele pastor lá. Ninguém quer. Não quer aqueles hippies lá. Ninguém quer. Só que o pastor fala, não, mas eles também são filhos de Deus. Eles também precisam estar aqui, precisam escutar. Porque se a gente não deixar, eles vão usar droga, vão ficar lá usando droga e tal. Só que os outros mais tradicionalistas, não, aqui não vai entrar, aqui não quero e tal, não sei o quê, afastando de Jesus. E o pastor vai contra tudo e contra todos. Quando eles vão ver, a igreja deles está gigantesca. É um movimento que evadiu pelos Estados Unidos inteiro na época hippie lá. Por quê? Porque a atitude daquele pastor abriu porta para que eles pudessem, de certa forma, amenizar ali aqueles corações. Então, aquele pastor tirou um monte de gente de drogas, de psicóticos que eles usavam na época. Então, o nosso gesto, às vezes, é olhar para o outro e falar assim, cara, não interessa se ele não é do mesmo pensamento que eu. Não interessa se ele é espírita, se ele é candomblessista, se ele é protestante, se ele é corintiano, se ele é palmeirense, se ele gosta do partido A, do partido B, se ele gosta de samba e o outro gosta de pagode. O que importa é a nossa fraternidade entre nós, o amor que a gente tem que depositar entre cada um de nós. E aí, quando a gente começa a depositar esse grande amor, esse respeito, começa a ter aquela famosa frase: não façai aos outros aquilo que você não quer para si mesmo. Não faça para o outro aquilo que você não quer. É simples assim, né? Então, dentro de casa, tem uma história bem interessante, e é bem legal mesmo. Todo mundo conhece a Meimei. Meimei é famosa, a gente conhece no nosso meio, ela recebe os espíritos recém-desencarnados no plano espiritual, mas ela estava casada há 11 meses, quando ela desencarna, ela estava casada com Arnaldo Rocha, uma pessoa até famosa agora, hoje no meio espírita, há 11 meses com ela. E esse Arnaldo, o marido dela, é um tremendo de um materialista, um rapaz materialista ao extremo. E quando ela desencarna, ela começa a fazer o trabalho e tal, e ela fala, puxa, eu quero comunicar com meu marido, quero falar para ele, como ele tá, se ele tá bem, se ele não tá. E ela pede pro Chico, né? Chico, vai lá conversar com ele, manda uma carta para ele e tal. E o Chico fala, não, vamos lá se encontrar, ela é de Belo Horizonte, vamos lá encontrar com ele. Aí o Chico chegou lá e falou, olha, tem essa carta aqui para te entregar, é da sua esposa e tal. E quando ele lê a carta, ele vê que não tem como o Chico escrever aquilo lá, porque ela já começa Naldinho. Naldinho era só os dois que conversavam na intimidade mesmo. Naldinho e tal, não sei o que, e eles trocam essa carta. E o Arnaldo começa a pensar assim, puxa, alguma coisa tem aí. E eles começam a trocar cartas e tal. Mulher dele, a esposa dele tá mandando cartas e tal, e a Meimei fica mandando. Até que um belo momento, o Emmanuel chega para ela e fala, ó, o Arnaldo é novo, você desencarnou nova, ele é novo, ele precisa seguir a vida dele, ele precisa continuar a vida dele. E esse continuar a vida dele, ele precisa casar novamente. Aí imagina falar para alguém que o meu marido vai casar de novo. Minha esposa falou, quando eu contei essa história para ela, ela não ia mandar a carta. Não ia mandar, né, amor? Eu ia ficar sem a carta. Já sei que eu ia ficar sem a carta. Minha Meimei
Sabe que todo presente que eu dou para ela, ela coloca na hora e usa. Por quê? Já. Não é? Aí eu falo para ela, falou, imagina que vai fazer isso. Eu falei, mas você está desencarnada, é até que a morte separa. Eu falei, isso é da católica, ela falou, não é daqui, espírita não é assim. Aí ela, imagine então a situação, o Emmanuel chega para ela e falou, não dá para mandar mais cartas, você vai mandar a última e vai falar para o Arnaldo que ele tem que casar de novo, ele precisa casar, ele precisa continuar a vida, ele é novo, ele precisa ter um relacionamento e tal. E ela pensa assim, puxa, uma só, né? Vai lá, ele casa, fica até o fim da vida, ele volta, eu negocio com ela, falo, deixei esse tempo, agora é minha vez e tal. E, tá bom. Arnaldo recebe a carta e fala, eu não vou me casar. 10 dias depois estava casado, né? Porque homem é assim, quando fala que não vai casar, 10 dias depois, é igual meu filho, eu não vou namorar, tá 4 anos namorando. Não vou namorar, mas já tá 4 anos. Eu não sou de namorar. 4 anos, né? Namorando. Aí, Arnaldo casa. Passa um tempo, a mulher desencarna. Eu também achei, não quis falar. Aí, passou, Arnaldo casou de novo, a segunda. A mulher vai desencarna. Arnaldo casa a terceira vez, aí a mulher ia desencarnar, eles desencarnaram Arnaldo, porque ele matava muita mulher, eles trouxeram de volta o Arnaldo. Mataram ele, porque não dá, pelo amor de Deus, cada uma que você casa, você mata, morre, e aí o Arnaldo volta, né, desencarna. Ou seja, o que é essa história? Imagine a Meimei mais 2 lá, as 3 lá, negociando, olha, você ficou 11 meses, você ficou 3 anos, você ficou 5 anos, então é minha vez que eu tenho só 11 meses, mas o que eu quero dizer, né, dessa história, apesar da brincadeira, é que quando a gente está em casa, a gente tem que entender que a gente está criando para se desprender, né, a gente casa, não é meu marido ou minha esposa, é a companheira, é o companheiro, é o marido, é a esposa. Isso reflete muito nos nossos filhos, né? Eu sempre falo. Eu que tenho meus filhos, às vezes eu falo para ela, parece que eu estou criando para mim, mas na verdade eu tenho que criar para o mundo. Não adianta eu criar para mim. Leandro Carnal foi num podcast e falou assim, eu no YouTube de novo. No podcast o cara perguntou assim, mas como que você está criando sua filha? O Leandro Carnal perguntou pro rapaz. Aí o rapaz falou assim, tô criando para ser a minha princesa e tal. Ele falou assim, então você está criando super errado a sua filha, porque o certo é você criar a sua filha para o mundo, ou seja, para que ela possa ir, porque se você criar ela para o mundo, ela vai, mas ela vai voltar. Agora, se você criar para você, ela vai e não vai querer nem olhar mais na sua cara. E quantas vezes a gente prende, né, alguém, família, alguém que a gente ama, alguém que a gente quer ali preso com a gente, entrelaçado de certa forma, porque a gente não quer soltar, né? A gente fica com essa condição de prender. Então, o que é ideal na nossa casa para não fazer aos outros que não fazem mal? Deixa viver, deixa ser feliz, deixa a coisa acontecer, porque não é uma necessidade da gente ser feliz, é uma necessidade das pessoas viverem bem, né? E aí, quando a gente fala disso também, não fazer para os outros, tem um lugar que é do trabalho. O trabalho é um caso sério, né? Porque a gente tem muita concorrência, um querendo passar por cima do outro, um querendo suplantar o outro, querendo engolir o outro, é normal. E o que, na verdade, tem que ser exatamente o contrário. Há uns dias atrás, acho que agora no mês de agosto, final de julho, lá no meu trabalho, eu trabalho home office, fico 100% em casa, ou seja, eu não tenho relacionamento com as outras pessoas tete a tete, eu tenho relacionamento de ligação o dia inteiro, mas tete a tete não tem. Então você perde um pouco esse sentido de relacionamento interpessoal. É uma coisa maluca. Eu falo para ela assim, cara, você não sabe como é estranho você estar trabalhando e você não ter contato com outra pessoa. Eu não sei, por exemplo, geralmente, quando a gente trabalha, a gente está no escritório, né? Você sabe, o filho do outro ficou doente, o fulano comeu paçoca ontem à noite, você sabe uns detalhes assim, né? Nada a ver.
você está no home office, você não sabe nem o que a pessoa está acontecendo com ela, porque às vezes ela não aparece, naquele dia você não falou com a pessoa, né? No escritório a pessoa, você não falou com ela, mas você viu ela passando ali, você foi tomar um café, você encontra e tal, enfim. E aí, estava lá no trabalho e tal, e o meu trabalho começou a me puxar demais, me puxar demais, me puxar demais, e eu estou trabalhando, estou fazendo, e eu percebi um certo ciúmes ali, na pessoa responsável logo de mim, meu chefe, e eu senti um certo ciúmes, eu falei, não tá legal, sabe quando você começa a perceber que o relacionamento, nós dois somos corintianos, a gente fala de Corinthians, a gente vai falar de serviço primeiro, a gente fala de Corinthians, depois a gente fala do mal do Palmeiras, e depois a gente vai falar de serviço, né? Porque o Palmeiras a gente só pode falar mal, porque o Palmeiras ganha tudo, então a gente tem que falar mal para achar alguma coisa para falar. E aí a gente tem essa certa amizade, assim, esse certo relacionamento, já fui na casa dele, já veio na minha e tal, a gente tem um certo relacionamento e tal, e eu percebi, assim, senti, pode ser que seja coisa da minha cabeça, mas eu senti nesse relacionamento um ciúmes, uma certa diferença. E eu, analisando, olhando, eu percebi que ele estava achando que eu estava tentando ganhar o cargo dele, ou pegar o cargo dele, porque o mundo é assim, né? A realidade é que o mundo nosso é dessa forma. E eu falei, puxa, não tá legal isso, sabe? Primeiro que assim, eu não quero o cargo dele. Por um primeiro motivo, tem um cartão lá, um cartão de crédito infinito que você pode passar em qualquer lugar. Eu não consigo controlar o meu cartão de crédito. Imagine eu controlar o cartão de crédito da empresa. Então, assim, já não queria isso. A outra coisa a responsabilidade que ele tem, eu não tenho. Eu não quero ter a responsabilidade que ele tem. Ah, mas você não quer ter responsável? Não, eu tenho as minhas responsabilidades. Eu gosto de mexer nas coisas que eu faço, não as coisas que ele faz. Por exemplo, ele tem que responder para o CEO da empresa, ele tem que fazer relatório para o CEO da empresa. Na verdade, sou eu que faço e ele leva lá. Não me importa. Mas eu ter que falar lá não é um negócio. Apesar de eu gostar muito, esses relacionamentos são muito tumultuados, muito puxados. E eu senti que estava alguma coisa diferente ali. Aí eu chamei ele e falei assim, vem cá, abre a câmera aí, porque além de tudo do home office não se olha na câmera, você olha um bonequinho lá. Abre a câmera aí. Aí ele falou, que foi, Denis? Ele achou que eu ia pedir as contas. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu faço palestra, ele é católico, mas eu falo católico de frequentar mesmo, eu faço palestra espírita, eu falo de respeito, de amor ao próximo, de caridade, de tudo isso. Não é porque você está falando isso. Eu não quero a sua posição. Eu quero deixar bem claro. Você pode me pedir qualquer coisa. Você pode me exigir qualquer coisa. Você tem todo o direito de me repreender se eu fizer alguma coisa de errado. Pode fazer qualquer coisa. Ele nem vai fazer porque não é perfil dele de repreender. Você pode me fazer qualquer coisa. Mas eu querer o seu cargo é a única coisa que eu não quero. A não ser que você saia e alguém precise fazer enquanto não tiver alguém, ou eu fazer para não ter outro no meu lugar. Mas eu tomar o seu lugar por falta de respeito, por ganância, por egoísmo, isso não vai acontecer. Então eu não quero. Então você me faça o favor, me tira dessas reuniões com ele é diretor, com a diretoria, porque eu não quero estar participando lá, até porque eu falo pra caramba. E eu falar pra caramba mostra para outra diretoria que eu queria tomar a frente dele. Eu não quero tomar a frente dele. Eu só estava falando por causa da minha área, que ele, eu e nós ali, todos nós. E eu queria defender a minha área. E eu tinha argumentação melhor que ele. E aí eu senti isso aí. E aí quando eu falei isso, ele olhou e falou, não, imagina, sabe? Deu aquela... Mas no dia seguinte acabou toda aquela rusguinha, aquele ciúminho, sabe, aquele probleminha, aquelas coisas assim, sabe, não tá indo bem e tal, acabou tudo. Então, ou seja, o respeito tá aí, o amor tá aí. Ah, mas você ama seu chefe? Não, eu amo ele como ser humano, como todos nós nos amamos, mas eu não queria tomar esse lugar dele, nem quero, não tenho nem nenhuma pretensão, não é falta de ambição, não é nada disso. É porque eu acho que eu tinha que respeitar, porque eu não seria justo comigo mesmo vir aqui e falar, olha, amor ao próximo, olha, tem que amar, tem que fazer caridade, tem que ser solidário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu lá no serviço passando por cima de todo mundo, que eu poderia, abriu-se uma brecha, eu vi essa brecha. E eu poderia entrar nessa brecha e tomar, mas não era o que eu queria, não seria justo.
Então, eu acho que então fazer aos outros, e eu não gostaria que alguém fizesse isso para mim, fazer aos outros aquilo que não quero que faça para os outros, entrou nessa condição. Na sociedade, no dia a dia da gente, a gente olhar para o outro e falar, poxa, ele deu uma fechada. Quem de nós aqui nunca xingou quando tomou um pisão, quando deu uma fechada? A gente esquece desses detalhezinhos, né? A gente olha e fala assim, vai lá e faz. Mas, então a gente falou aqui da cura, da transformação, da renovação e de como a gente pode caminhar por tudo isso. E é tão importante a gente falar de tudo isso, porque João, a gente só não ama os motoqueiros. O João Evangelista, que... aí você quer. Aí você fica assim, será que buzinou? Será que buzinou? Será que buzinou? Será que é aqui? Agora quando ele passa, tá. Ah, santo homem. Aí, João Evangelista, quando estava ali no fim da sua vida, ali, que ele já não conseguia falar mais, fazer mais nada e tal, a única frase que ele proferia, e está no Evangelho, é base dessa palestra, ele falava assim, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Era a única frase que ele falava. E faz tanto sentido, porque quando a gente ama, as coisas ficam mais fáceis. Quando a gente olha para o outro e fala, poxa, ele tem qualidades, ele tem defeitos, e é isso que eu tenho que amar, é isso que eu tenho que respeitar, é isso que eu tenho que dizer, puxa, eu tenho que fazer. Então, toda essa história, tudo isso para a gente dizer, quando a gente olhar para um outro ser humano, ainda que ele esteja ali dando tiros no outro delegado, ainda quando ele estiver xingando, ainda quando ele estiver perturbando, pisando no sapato de camurça, ou passando com a rodinha em cima dos nossos pés, e a gente falar, amai-vos uns aos outros, amai-vos, porque quando a gente fala de amar ao próximo como a si mesmo, parece que é um negócio grande, gigantesco, e está tudo aqui pertinho da gente. A gente olha e fala, puxa, amar ao outro, ao próximo, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou pegar o Grupo Esperão aqui no centro, vou encher de gente. Mas é simples no dia a dia, a gente amar aquela pessoa, aquele ser, aquele que nos traz dificuldade, nos mostrando que realmente somos. Porque aquele que sempre nos elogia é fácil amar. Agora, aquele que nos põe à prova, falando assim, olha, você está vendo como você é? Você vai lá no centro e faz as coisas erradas aqui em casa. É esse que a gente tem que amar, porque é esse que está nos mostrando quem somos e onde precisamos nos modificar e melhorar. Onde precisamos nos dizer, estou melhor, estou aceitando, estou conseguindo amar, estou conseguindo perdoar, estou conseguindo fazer caridade, não de levar um lanche, mas a caridade de falar, puxa, deixa ele ainda não entendeu os ensinamentos do Cristo. A caridade de olhar para o outro e falar, ele vai entender. O Hitler vai virar um santo, mas não é só o Hitler, é aquele que está lá em casa, que larga o prato em cima da mesa, aquele que larga a roupa em cima do sofá, aquele que nos perturba, aquela pessoa que nos tira do sério, também vai virar um santo, também vai amar, também vai melhorar. E é por isso que sempre, quando nós dizemos amai-vos uns aos outros, nós também temos que pôr em prática e dizer, eu vos amo, eu amo a todos vocês. E é isso que eu queria deixar para vocês, eu amo todos vocês. Muito obrigado, gente. Tu nem vou tomar. Deixa aqui. Eles perdoam, pai, né? Eles não sabem o que eu faço. Exatamente. Então. Bom, chegamos ao final para a gente encerrar, né? Então, a gente vai agradecer essas palavras de hoje. Vamos agradecer e colocar um pouquinho mais de amor na nossa vida, né? Amor, amor e amor, né? O amor, ele tá intrínseco em tudo, né? Faz parte do nosso dia a dia. Até porque se a gente não tiver amor, nada a gente
Então vamos fazer a nossa prece final e vamos aproveitar antes da prece final, já nos colocar em posição de recebimento, porque nesse momento da prece, nossos mentores, a espiritualidade da casa, estão a postos para nos beneficiar com paz espiritual, aquele paz que nos auxilia e retira de nós todo aquele ameaça que nos atrapalha a nossa evolução, que nos restaura, que nos traz um bem, que nos faz, a melhora, nos traz um bem-estar para mais uma semana à frente. Enquanto a gente faz essa prece, a espiritualidade fluidifica nossas águas e nos ministra este passe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Ficai conosco, Mãe Maria, e não nos deixais. Nos envolva no seu manto de proteção e isolamento, e conosco permaneça, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.